Olá pessoal, sexta parte, eu sei que está um pouquinho cansativo, mas a gente consegue resolver o assunto de organização de Estado, desde que você esteja com boa vontade por aí, o professor está com boa vontade por aqui. Não esqueçam de fazer suas perguntas, deixem os comentários de vocês aí, para que a gente possa debater alguma nuance que o professor esqueceu de falar, alguma coisa que vocês encontraram de maneira divergente aí em outros estudos, por outras fontes de vocês, tá bom? Vamos lá, a gente estava falando dos estados, a gente falou dos municípios, do Distrito Federal, e agora a gente fala dos municípios. Cuidado, porque até 1988 eles não tinham essa característica de ente autônomo. É algo mais ou menos como seriam os condados nos Estados Unidos da América, subordinados ali aos estados federados. Mas a Constituição de 88 inovou na história não só do Brasil, mas mundial, e nós temos pela primeira vez no mundo uma federação composta pela união de estados, Distrito Federal e municípios. Cuidado, porque José Afonso da Silva critica isso, ele esteve lá, ele estudou outras federações e diz que não, o município não é, para José Afonso da Silva, um ente federativo, já que eles não participam da formação da vontade nacional. Lembro para vocês que eu falei que os estados não representam o povo, mas o Senado não representa o povo, mas os estados. Quem representa o povo são os deputados federais e não os senadores. Bem como não existe nenhuma federação no mundo que seja formada pela união de municípios. E aí, professor? Esse entendimento, apesar de eu gostar demais de citá-lo, inclusive lá no controle de constitucionalidade e tal, mas é um entendimento minoritário, porque é um doutrinador indo frontalmente oposto ao que está expresso na Constituição Federal, no artigo 1º e no artigo 18. Então, a nossa Constituição Federal, o nosso poder constituinte originário, se errou por falta de técnica ou se acertou ao inovar, foi expresso e mandatório ao dizer que os municípios são entes federativos autônomos. Então, a doutrina majoritária vai dizer que, sim, o município é um ente federativo, com previsão expressa, de novo, artigo 1º e no 18 da Constituição, detentor das mesmas autonomias da União dos Estados e do DF. E aí nós teríamos um chamado Estado de Federalismo de terceiro grau, ou seja, União, Estados e municípios. A professora, não seria quarto grau? Não, porque o DF nem é Estado nem é município, tem a natureza híbrida ali, tá bom? Não se criam competências específicas do DF. Ele tem competências ou de Estado ou de município, daí sua característica híbrida. Fique defendido a tese. Territórios, professor. Cuidado, porque a nossa Constituição também prevê a existência de territórios. Apesar de hoje nós não termos mais, antigamente existiu o território de Roraima, o território do Tocantins, o território de Fernando Noronha. Não existem territórios hoje, dia 9 de novembro de 2020. E aí, professor? Quer dizer que eles nunca vão existir? Não, a Constituição previu a sua criação. E aí, professor? Caso venham a ser criados, serão autarquias territoriais ou meras descentralizações administrativas pertencentes à União. Principalmente, pessoal, se for aqueles territórios que não são divididos em municípios. Porque se for dividido em município, cada um daqueles municípios são entes autônomos, tá bom? E aí, apenas naquilo que for da competência da União ou dos Estados é que a União interferiria. E os municípios continuariam com suas autonomias dentro daquilo que foi legislado pela Constituição Federal. E o artigo 33 vai falar, então, sobre os territórios. 33, parágrafo 1º, permite que os territórios sejam divididos em municípios. O 45, que poderá eleger 4 deputados. Não se fala em senador. Por que, professor? Porque território não é Estado. E o artigo 84, inciso 14, fala em eleição indireta pelo governador, que será nomeado pelo presidente da República. E aí a gente chega, pessoal, no nosso quinto e último assunto, que é o da intervenção. O que é intervenção,
Intervenção, pessoal, é uma medida excepcional de natureza política, inclusive quando a gente falou do controle de constitucionalidade, concentrado, concreto, ou incidental, se preferirem assim, eu falei para vocês que aquela ação de representação interventiva, ela, no final das contas, terá uma característica de decisão muito mais política do que jurídica, porque determinará o presidente da República, o STF, determinará sobre crime de responsabilidade, sob pena de crime de responsabilidade, que o presidente da República determine a intervenção, tá bom? Então vamos lá. De natureza política, consistente na possibilidade do afastamento temporário da autonomia política de um ente federativo, quando verificadas as hipóteses taxativamente previstas. Então, se vocês abrirem, pessoal, a Constituição no artigo 34, vocês vão notar assim: não haverá intervenção, salvo dois pontos. Então, rol taxativo. 34 da União nos estados, 35 dos estados nos municípios e artigo 36 regulamentando como se dará esse processo, tanto do 34 quanto do 35. Características, então, excepcionalidade, medida excepcional. A regra é a não intervenção. Temporariedade, enquanto existirem os fatores que justifiquem a intervenção. Resolvido o problema previsto no rol taxativo, não há mais que se manter a intervenção. Além do mais, a taxatividade das hipóteses. Não haverá, salvo nessas situações. Então, a regra é essa, não existir. Só existirá nas situações que foram previstas. Inclusive, pessoal, vedada a analogia, vedadas, né? E a interpretação extensiva. Intervenção federal é aquela que vai ser da União nos estados. Causas enumeradas ali nos incisos do artigo 34. Não existe hierarquia entre os atos federados. A intervenção não acarreta na supremacia ou na invalidade da vontade do Estado, mas, na verdade, representa a vontade dos outros estados que, se não houver aquela interferência, poderão ser ameaçados nas suas vontades. Então entendam, não é a União destruindo a vontade do Estado que sofreu a intervenção. São os outros Estados que vão dizer, olha, você abriu mão de certos direitos para a gente viver harmonicamente. Não esqueça disso. Nós, pela União, faremos você lembrar daquilo que você aceitou no nosso pacto federativo, na nossa Constituição. Além do mais, pessoal, a Constituição de 88 não previu intervenção federal nos municípios. Se vocês lerem, vão dizer que, no artigo 34, há intervenção da União nos estados. Todavia, caso criados os municípios em território, por não haver um estado entre a União e esses municípios do território, por óbvio, haverá intervenção da União no município do território, tá bom? E isso já foi julgado pelo próprio STF. Intervenção federal ainda, pessoal. Pressupostos materiais. Só existirá em situações taxativamente previstas. E aí, por classificação doutrinária do professor Marcelo Novelino, a gente pode dizer, olha, artigo 34, inciso 1 e 2, vamos falar ali da integridade nacional contra a invasão estrangeira. E também o 2 vai falar da questão de secessão, do desrespeito do Estado às normas da União. Então, defender o Estado de ameaças internas, guerra com outro país, externas, e de ameaças também internas, guerras de secessão, por exemplo. Defesa do princípio federativo. Aí muito mais a secessão. Está lá, pessoal, no 2, no 3 e no 4. Repelir invasão de unidade federativa em outra, inciso 3, por ter um grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Então, tanto proteger o território, a unidade desse Estado federado,
como também proteger a forma federativa. Então, se um deles quer fazer uma secessão, intervenção. Se um deles quer quebrar a organização de estrutura de divisão de poderes, intervenção. Se um deles invade outro, intervenção. Tá bom? 3. Defesas das finanças estaduais do Estado que, aí vamos lá, artigo 34, inciso 5, suspender pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos, então cuidado, não é só deixar de pagar, salvo força maior, deixar de entregar aos municípios as receitas tributárias fixadas na Constituição, inclusive aqueles derivados de fundos de repasse, dentro dos prazos previstos. E, por fim, a defesa da ordem constitucional, ali no artigo 34, incisos 6 e 7, promover a execução da lei ou ordem ou decisão judicial e a observância dos princípios sensíveis àqueles que a gente já fez a leitura. Pessoal, mais 11 minutos de aula, uma pequena pausa para que a gente possa, na próxima parte desse mesmo bloco de aulas, encerrar o assunto de organização do Estado.